Queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um Palavra por Palavra. Hoje, 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo, e nós continuamos nossa reflexão e meditação, mas principalmente nossa oração e a vivência da Palavra de Deus que vai norteando nossos passos, nossas decisões. Muito obrigado por você estar conosco neste nosso caminho, neste nosso trabalho tão simples, mas que tem por objetivo encantar-nos com a palavra de Deus, mergulharmos nesta palavra que não são letras, que não são palavras no sentido de escrita ou apenas de um livro, mas sim é o próprio Cristo Senhor, aquele que se fez carne e está no meio de nós. O Salvador do mundo, o Redentor da vida, aquele que é o caminho que nos leva sempre ao Pai. E o nosso companheiro nessa jornada é o evangelista Lucas. Já estamos agora no capítulo 9 e vamos dos versículos de 1 a 6. Então, a nossa citação que a liturgia nos apresenta é Lucas 9, 1 a 6. E esta passagem vai dizer que Jesus convoca os 12, convoca, dá poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os envia a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus já tinha lá no capítulo 6 escolhido eles, e agora permite que eles participem do seu ministério. Essa convocação dos 12 é para lembrar a configuração do novo povo de Deus, que não se restringe apenas a um grupo, a uma casta, a uma nação, mas sim a toda a humanidade. O 12 na Bíblia é sempre plenitude, é totalidade. E esses convocados, eclesia, esses que são chamados a formar comunidade, não só chamados, não só recebem e participam do poder do ministério de Jesus, como também são enviados. Eles ganham o poder e eles são enviados para proclamar o reino de Deus, que não é uma doutrina, que não é um catecismo, que não são algumas coisas decoradas, mas sim um estilo de vida, um jeito de ser, de viver, de reagir, de se relacionar, de conviver, de interpretar, de ver, de entender a situação. E para curar, diz aqui, os doentes, os enfermos. E isso é muito bonito, porque nesta perícope, nesta passagem do capítulo 9, de 1 a 6, aparecem 3 vezes a palavra curar. E enquanto preparava essa reflexão, eu pensava, a medicina está aí para ser usufruída, para que ela realmente nos cure. E benditos sejam os médicos. Lucas era médico, inclusive. Mas nós temos uma outra medicina, a medicina do espírito, da alma, aquela que só por acreditarmos em Cristo é que somos capazes de exercê-la. A medicina, a cura dos traumas, dos preconceitos, dos sentimentos. Veja, curar o nosso olhar, mais do que ir ao oftalmologista, que é uma missão tão bonita e importante, nós podemos curar o nosso olhar quando nos referimos a uma pessoa, ao invés de mostrar apenas os defeitos, cultivar para com ela, com ele, os preconceitos. É um olhar novo. Do mesmo jeito, os sentimentos, ao invés de alimentarmos ódio, vingança, ressentimento, nós temos a fé, que é um remédio certo e que nos age
com o comprimido do perdão, que faz efeito na nossa história quando nós usamos este tratamento. Curar, por exemplo, a ganância pela partilha, curar a indiferença pela solidariedade, tudo isso é e faz parte do nosso estilo de vida. Aquele que acredita em Cristo não consegue viver sozinho, isolado. Então, quem fomenta, quem acredita, quem incentiva a vida de comunidade está curando o individualismo, o egoísmo. Por isso que nessa primeira parte do texto, sabendo que todos nós temos poder para curar, o que vamos curar? Em nós, nas nossas famílias, comunidades. Não é curandeirismo, não é espetáculo, não é show. Isso não é de Cristo, mas aquela capacidade que está em mim e está em você também. Depois, a segunda parte do texto vem com recomendações. Hoje nós vamos perceber 3. No texto de amanhã tem mais algumas. A primeira das recomendações é para não levar nada no caminho. Esse não levar nada significa confiar inteiramente na providência de Deus. Significa desprendimento, espírito de pobreza, solidariedade, ter as mãos livres, porque quem leva muita coisa, muita sacola, muita mochila, aqui fala de cajado, de sacola, de pão, de dinheiro, de túnicas. Quem está com as mãos ocupadas esquece de estendê-la para quem precisa na jornada. E os discípulos de Cristo precisam ter as mãos disponíveis. Lembremos que os lábios que rezam e as mãos que oram, as mãos que trabalham, as mãos que servem. As mãos que servem, dizia Santa Teresa, são mais santas do que os lábios que proferem orações. Então, esse desprendimento, despojamento, desapego, confiando na hospitalidade, porque daí ele vai falar sobre as casas, para que a gente saiba que é da nossa vocação ser hospitaleiro. Hospitalidade, hospitaleiro. Vem muito na cabeça, falando de cura, hospital. A hospitalidade é também um remédio, porque não deixa ninguém desabrigado, ninguém isolado, ninguém esquecido. O acolhimento. E mais do que isso, quando não se leva nem dinheiro e nem comida, porque os grupos da época de Jesus, os essênios, por exemplo, eles tinham todo um ritual que eles não confiavam nos outros. Então eles se sentiam mais puros, mais perfeitos, mais escolhidos, e aí qualquer coisinha podia sujá-lo, podia infundir neles um espírito de impureza. E Jesus quebra com tudo isso, porque ele vai dizer para sentar à mesa, para partilhar, para receber o que os outros vão nos oferecer. E se caso não nos acolher, porque ele faz essa precaução, essa prevenção, então basta a gente sacudir a poeira do nosso sapato e seguir em frente. Não é para ficar batendo boca, não é para ficar querendo forçar, porque a fé não é algo que se impõe, é algo que se propõe. A fé é dom de Deus, e só isso. E nós somos instrumentos. O texto termina, queridos amigos, que os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Os discípulos de outrora, os discípulos de todos os tempos, nós, os discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, fiquemos com essa mensagem, acolhamos o estilo de viver de Jesus e façamos valer também as recomendações, a convocação
a que Ele nos fez. Ele nos convocou, Ele nos capacitou, e Ele nos capacita, né? Porque é sempre um processo, e Ele nos envia. Nos envia para anunciar o reino de Deus e para curar. Vamos anunciar, vamos ser anunciadores pelo testemunho e vamos curar no sentido de colocar em prática esta graça tão importante, esse presente que o Senhor nos deu e que quer que exerçamos cada dia. Muito obrigado mais uma vez a você por estarmos juntos. Obrigado por você nos ajudar nesse serviço. Se achar que deva, compartilhe. Se achar que deva, deixe seu comentário. Também deixe o seu joinha. Tudo isso vai fazendo com que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te guarde sempre e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.